Neste vídeo eu estarei apresentando para você o aspecto espiritual por trás do escândalo que recentemente estourou nos Estados Unidos envolvendo o cantor Diddy, um homem de muito sucesso, de muito prestígio, de muito dinheiro, com muitas conexões e que foi preso por alegações de violência, de tráfico humano, de tráfico sexual e até mesmo de estu.pro. E o que eu quero mostrar para você aqui é que, de fato, isso não é um caso isolado, não se trata de um maníaco sexual apenas, completamente biruta, que usava da sua influência para poder fazer o mal para os outros. Não. Na realidade, todos esses que estão na nata da sociedade, e inclusive participavam das, entre aspas, festas do Diddy, eles não são diferentes. Eles praticam essas atrocidades e outras atrocidades mais nos bastidores, por detrás das câmeras, aonde a sociedade não está vendo. Eles praticam isso porque isso está dentro da doutrina satânica. Nós estaremos falando aqui sobre os rituais sexuais. Isso está dentro da doutrina satânica desde que o mundo é mundo. Assim como rituais de sacrifício humano, rituais de sacrifício animal, assim como rituais de tortura, rituais cerimoniais. Enfim, existem muitos aspectos dentro do ocultismo, existe a própria chamada magia do caos, existe aí a necromancia, existem muitas podridões que, se viessem a público, chocariam as pessoas. E muita gente não está preparada para essa conversa. Muita gente não tem a capacidade de compreender que isso é real. Mas aqueles que vivem a vida considerando a verdade bíblica conseguem entender. Aqueles que levam a sério os textos bíblicos, quando, por exemplo, nos dizem que os nossos verdadeiros inimigos não são os humanos, mas sim os principados e potestades, entendem o mundo que a gente vive. Entendem que as coisas não são bonitinhas, como a TV tenta passar todos os dias. Que existe uma realidade muito podre no nosso mundo, que existe uma guerra entre a luz e as trevas, que será travada até o momento em que o Messias aparecer para arrebatar a sua igreja. Então, meus amados, eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, porque a gente vai falar muitas coisas aqui e infelizmente outras eu não posso mostrar. Infelizmente sobre esse assunto é quase impossível mostrar certas coisas, mas eu vou mostrar aqui uma prova cabal de que eles praticam rituais sexuais e praticam essa podridão aí. Tá, qual é o caso? O que está sendo divulgado? Está sendo divulgado aí pessoas que tiveram conexão com Diddy, que participaram de produções musicais com ele, que foram funcionários dele, e também a própria esposa dele, Essas pessoas o denunciaram por violência sexual. E também essas pessoas disseram que ele faz tráfico humano, que na casa dele possuía muitas drogas e por aí vai. Isso está se confirmando porque a polícia foi até a casa dele, achou fitas de todos esses abusos, achou as drogas e inclusive achou 1000 garrafas de óleo de bebê. Veja só que coisa estranha. Ele possui uma gravadora, uma produtora musical, que possui esse símbolo, que é um bebê. Então, assim, o que se sabe? Essas pessoas vieram a público e existem muitas outras coisas que provavelmente não vão vir a público. Eu não duvido que esse cara tenha feito mal, tenha incluído nesses freak-offs que ele fazia, nessas festas, pequenos. Não duvido que ele tenha envolvido inocentes. Porque esse é um caso que se assemelha muito ao do Jeffrey Epstein. Quando a mídia tenta vender que o Diddy é apenas um maníaco sexual, a gente lembra de Jeffrey Epstein. E a gente vê que há um padrão. Assim como Diddy, Jeffrey Epstein, que trabalhava ali no setor dos banqueiros, ele não era cantor como Diddy, mas possuía tantas conexões com famosos como Diddy. O Jeffrey Epstein, ele possuía uma ilha, aonde ele levava também famosos, políticos, atletas, pessoal ali, da alta cúpula dos banqueiros,
E lá eles abusavam de pequenos. Isso veio a público, se tornou um grande escândalo, e agora nós temos o caso envolvendo Diddy. E veja só, algumas figuras de sucesso foram aí trazidas ao mundo musical por Diddy. E Diddy pegou essas figuras aí e colocou dentro da sua própria casa desde pequenos, desde os 13, 15 anos. Eu me refiro a Usher, me refiro a Justin Bieber. Será que esses não passaram por abusos? Eu duvido muito. Aposto com você que sim. Porque isso está dentro da doutrina satanista. Rituais sexuais, rituais que causam traumas, rituais onde pessoas são aí obrigadas, né, a fazerem atos sexuais, tudo isso para eles tem uma energia tremenda. E quando você lê certos livros ocultistas, você vê que para eles o ritual sexual é extremamente importante. Eu já tive inclusive acesso a arquivos que mostram rituais sexuais sendo praticados por maçons. Todos homens praticando rituais sexuais. Mas é claro, praticados aí por maçons de alto grau, né? Não por aqueles que entram de uma hora para outra na organização. E documentos de como praticar isso também já tive acesso, né? Enfim, é verdadeiramente algo nojento que eles praticam, porque para eles isso cria uma aliança no mundo espiritual. Isso tem muito significado, né? E é verdade, verdadeiramente, quando você tem uma relação com alguém, você cria uma aliança no mundo espiritual. A própria Bíblia fala sobre homens que se relacionam com prostitutas, né? E como isso faz com que você se ligue a essas mulheres no mundo espiritual. Então sim, o sexo é mais do que troca de fluidos. E um dos grandes golpes de Satanás contra a moral, contra a família, né, contra a alma humana, foi justamente a banalização do sexo nos últimos anos. As pessoas hoje não sabem do significado que há o sexo e fazem sexo com um, com o outro, se contaminam, né, agem de uma forma completamente pecaminosa, porque o sexo tem muito significado, é um ato tão poderoso que tem o potencial de gerar vida. Então eles sabem disso, eles sabem do potencial, do poder que há esse ato, mas eles usam para o mal, né? Eles usam para a degradação humana. Inclusive, o ato sexual ele é tão, mas tão poderoso que muitos portais dentro de certos rituais só podem ser invocados para certas entidades específicas através do ato sexual. É isso que eles acreditam, né? Inclusive existe até mesmo uma classe de demônios que atua pelo nome de sucubos que participam desses rituais, ativamente inclusive, né? E ocultistas como Kenneth Grant falam disso. Então, verdadeiramente é algo sério. E o que esses caras praticavam nessas freak-offs, nessas festas, tanto Diddy e também lá na ilha de Jeffrey Epstein, causando traumas a pessoas inocentes, não apenas a pequenos, mas pessoas que iam nessas festas e não sabiam que seriam submetidas a isso, homens, mulheres. O que eles fazem, né, o ato de obrigar uma pessoa, o ato de causar trauma, de causar medo, de causar dor, tudo isso agrada aos demônios. E eu trago para você aqui agora uma literatura, tá, ocultista, que foi escrita por Veded Moore, onde ele vai falar que Aleister Crowley, tendo conexão com os líderes da Otto, que é Ordo Templi Orientis, né, que é uma organização secreta ocultista, ele foi aí apresentado à alquimia que usa fluidos sexuais e o chamado elixir da vida, que isso está dentro da tradição ali de Baphomet, né, Cavaleiros Templários e também da Ordem Hermética da Luz. Então aqui nós temos uma prova clara. Para eles, sexo é algo alquímico. Para eles, o sexo tem muito significado e eles praticam isso. Existem vários livros falando sobre rituais sexuais, né? Existem muitos, mas muitos registros disso. Eu trago para você aqui um deles e uso justamente esse aqui, falando sobre Crowley, porque Crowley é um dos maiores nomes do satanismo. Então eu poderia trazer outros aqui, mas isso aqui já deixa muito claro que eles praticam isso, sim. E o próprio Crowley, em seus livros, quando ele fala sobre rituais, ele não fala só sobre rituais sacrificiais, ele fala também sobre rituais sexuais. Então, verdadeiramente, o que a gente aprende com isso, né? O Diddy,
É um cara que lançou o Justin Bieber, Usher, está aí ligado a outras figuras como Jay-Z, Beyoncé, né, ativamente ligado a essas figuras. O próprio Notorious Big, que é um dos grandes nomes aí do rap de toda a história, tem ligações com Diddy. Existe até mesmo um cantor aí que foi acusado de fazer mal, né, sexualmente falando, para pequenos, que tem ligações com Diddy e com Jay-Z. E aí quando você vai ligando os pontos, quando você se lembra do caso do Jeffrey Epstein, você vê que toda essa nata da sociedade é composta por satanistas que praticam os rituais mais vis, mais sujos possíveis. E a mensagem que eu deixo para você é a seguinte: tome muito cuidado com o que você deixa entrar na sua casa. Muitas vezes você está deixando a música de um cara como Diddy, de um cara como Jay-Z, de uma mulher como a Beyoncé entrar na sua casa. E esses caras são declaradamente satanistas, praticam as piores coisas possíveis, fariam mal para sua família se eles tivessem oportunidade. E inclusive fazem, se você deixa com que a mensagem deles entre na sua casa. Muitas das suas músicas são consagradas ao diabo. Não só isso, não só os músicos, mas também atores. Você tem o Leonardo DiCaprio lá, tem uma foto dele lá na cama com o Diddy e outros. Quando você deixa filmes de um cara como Leonardo DiCaprio entrar na sua casa, você não tem noção de técnicas de feitiçaria que esses caras usam para poder incutir mensagens no seu subconsciente. Não são apenas mensagens subliminares, são várias outras técnicas que eles utilizam. E eles conseguem dominar dentro do âmbito espiritual a tua casa, conseguem colonizar a sua mente, a mente dos seus filhos, e de uma hora para outra a sua atitude começa a mudar, de uma hora para outra a atitude da sua família começa a mudar, porque você acabou dando lugar à mensagem deles, sem saber. Uma das maiores formas que eles usam hoje para doutrinar a humanidade é justamente a cultura. Esses caras que hoje estão aí entregando cultura para nós, Hollywood, né, a indústria musical também, etc., eles são satanistas. E eles entram nas nossas casas de várias formas. As suas músicas pregam o quê? Degradação moral, a degradação da figura da mulher, do homem. Pregam, né, o sexo indiscriminado. Eles estão, nos últimos anos, fazendo uma verdadeira engenharia mental na sociedade, mudando os valores, né, desviando as pessoas, desvirtuando as pessoas do caminho correto. Então tome muito cuidado com as celebridades, tome muito cuidado com as informações que entram na sua casa. E eu já provei para você várias vezes isso aqui no Matrix Mundial. É um perigo danado. É um perigo. É isso, meus amados. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje. Esses caras que estão na nata da sociedade, que muitas vezes chegam em locais que outros, mesmo tendo talento, não conseguem chegar, eles fazem parte de um jogo muito sujo. Muitos têm que pagar um preço muito caro. Com seus corpos, com a sua dignidade, com a sua alma. Eles literalmente assinam um contrato com o diabo. Apenas para terem benécias nessa terra. E isso não vale, porque uma vida de 100 anos, 90, 80 anos, não vale toda uma eternidade sendo condenada, né? Não vale você perder toda uma eternidade de riqueza com o Pai. Não vale. Simplesmente não vale. E eu encerro essa mensagem, né, dizendo o seguinte: essas práticas sexuais são antigas, não são de agora. Assim como rituais sacrificiais são antigos, essas práticas de rituais sexuais, que eles fazem parecer como sendo apenas orgias feitas por pessoas, essas práticas são antigas. Você tinha no passado o culto lá o templo, por exemplo, das prostitutas cultuais. Em várias outras religiões você tinha essas práticas. Né? O próprio Salomão, quando ele se conectou com o ocultismo, ele se deitou com várias e várias mulheres.
E muitos feiticeiros, quando eles vão falar sobre magia sexual, eles citam Salomão. Então, assim, a prática de ritual sexual ela é antiga. E não só o sexo, pura e simplesmente, mas a degradação por meio do sexo. Né? A podridão, a sujeira, é envolver animal, é envolver pequenos, é obrigar as pessoas. Tudo isso é satânico, tudo isso é ritualístico. E está na hora da gente desmistificar o que tudo isso é. O caso do Diri não é um caso isolado. Não, ele é apenas a ponta do iceberg. Assim como o caso de Jeffrey Epstein é apenas a ponta do iceberg. Tá? Isso é praticado sempre por esses caras e sempre foi. E continuará sendo até o dia do juízo final. E eu encerro agora, meus amados, esse vídeo trazendo as últimas contribuições que recebemos. E eu agradeço aos irmãos porque é graças à ajuda, ao financiamento de vocês que esse trabalho está de pé. Desde o último vídeo, esses foram os irmãos que colaboraram para o Matrix Mundial. João Pedro Passos, que é um colaborador fiel e já está contribuindo pela segunda vez nesse mês. Vera Lúcia, contribuindo pela primeira vez aqui para o Matrix Mundial e trazendo uma contribuição generosa. Gustavo Vidal, sendo um contribuidor fiel e também contribuindo pela segunda vez nesse mês com uma contribuição generosa. Temos também a Ana Carolina, sendo uma contribuidora fiel e trazendo uma contribuição generosa. E temos a Thaís Souza, contribuindo pela primeira vez para o Matrix Mundial. Meus irmãos, agradeço a vocês e deixo aqui um recado. Se você que nos assiste acredita que o Matrix Mundial é um trabalho importante, é um trabalho sério, um trabalho que deve continuar, nos ajude, ok? Nós precisamos de toda a ajuda possível para que a gente tenha condições de executar esse trabalho. Então, caso você queira nos ajudar, o meio está aí na sua tela, tá? A nossa chave Pix, ela também estará na descrição e outros métodos também que você pode usar para poder abençoar essa obra, ok? Eu me despeço por aqui, até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir.